Olá, olá, amigo! Olá, olá, amiga! Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Dando continuidade ao nosso estudo da física, hoje vamos atracar na tal da gravitação universal. De antemão, te dou uma dica. Se você ainda não assistiu às aulas sobre leis de Kepler, dá uma olhadinha aqui no nosso material, procura essa aula e dá um up antes de ver esta daqui. Gravitação universal é uma lei de Newton. 1686, século 17, Europa. Eu costumo falar que a física tem dois momentos muito importantes, século 17 e século 20. Século 17 é a consolidação da mecânica clássica, com Newton, Robert Hooke, Edmond Halley, todos no mesmo tempo, ali, ó, basicamente no mesmo local, falando sobre física. Século 20, né, a gente já tem o quê, ó? Albert Einstein, toda a ideia de Max Planck e a ideia da teoria quântica. A gente ainda vai trabalhar isso nas aulas futuras. Hoje eu vou falar de física clássica, século 17, Principia, a obra-prima de Isaac Newton. O Principia, ele feito em 3 volumes, ele consiste basicamente em falar uma coisa para você. Ele fala o seguinte, que matéria atrai matéria na razão direta das suas massas e na razão inversa da distância entre elas elevado ao quadrado. Você deve estar pensando, né? Pô, mas eu não entendi. Olha só, lembra aquele historinha que Newton estava debaixo de uma macieira, caiu uma maçã sobre a cabeça dele e ele pensou, nossa, a gravitação. Isso é um baita de um exemplo, né? Pelo pouco que a gente pode falar sobre Newton, talvez isso não tenha acontecido na realidade, mas com certeza essa história da maçã é o estopim para a gente poder trabalhar a mecânica clássica. Lembra comigo os conceitos de inércia. Se um corpo está parado, a tendência dele é se manter o quê? Parado. E se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, a sua tendência é ter o movimento retilíneo uniforme. Agora, aquela maçãzinha bonitinha lá sobre a árvore, né? Ela estava parada. Qual é a tendência dela? Sei que você falou aí, ó, continuar parada. Tá, mas de repente ela cai. Para a gente alterar o estado de um corpo, é necessário uma força. E que força é essa? Da onde vem essa força? Essa é a questão. É esse o nosso interrogação, o nosso ponto de partida para poder falar da gravitação universal. Esse ponto de partida vai falar o seguinte: se a maçã caiu, é porque tinha uma força atuando ali. E Newton matou que essa força era uma força de campo, uma força que atuava à distância. Quem fazia a força sobre a maçã era a Terra. A Terra faz uma força sobre a maçã e a maçã faz uma força sobre a Terra. Essa força é diretamente proporcional às suas massas, inversamente proporcional à distância entre elas elevado ao quadrado. E isso se replica para coisas maiores, tais como a massa do Sol e a massa da Terra. E Newton era um pouco se achão e ele falou que isso se replicaria para o universo inteiro. O que Newton falou? Que 2 corpos, né, eles podem e vão se atrair se um estiver dentro do campo do outro. O que é o campo? É a área de atuação, tá? Eles vão ter uma força de atração, sempre atração. Essa força, ela é diretamente proporcional às massas, ou seja, quanto maior for a massa dos corpos, maior vai ser a força de atração. Então aqui nós temos uma equação. Força é igual a massa do planeta vezes a massa da maçã, ou então a massa do Sol vezes a massa da Terra, ou seja, matéria atraindo matéria. A massa é diretamente proporcional à força. Quanto maior for a massa dos dois, maior vai ser a força de atração. E é inversamente proporcional à distância entre eles elevado ao quadrado. Ou seja, a força que o Sol faz na Terra é uma força maior que a força que o Sol faz em Netuno.
Porque a Terra está mais próxima do Sol do que Netuno. Quanto maior for essa distância, menor é a força elevada ao quadrado. Ou seja, a força, ela diminui quando eu aumento a distância, só que ela diminui ao quadrado da distância. Se eu dobro a distância, a força cai 4 vezes. Se eu triplico a distância, a força cai 9 vezes. Se eu quintuplico a distância, a força cai 25 vezes. Ou seja, ela é inversamente proporcional à distância entre esses corpos elevada ao quadrado. E você provavelmente deve ter olhado essa constante G. Esse G é uma constante de gravitação universal. Não foi descoberta por Newton, né? Ela foi descoberta por um dos maiores físicos experimentais que já pisou nesse mundão aqui. E o nome dele é Henry Cavendish. Cavendish, numa tacada só, ajeitou as ideias de Newton, né, da gravitação universal, e as ideias de Coulomb, da força de atração entre cargas. Essa constante, como o nome já propriamente fala, é uma constante sempre o mesmo valor. É de 6,67 vezes 10 na menos 11 newtons metro quadrado por quilograma quadrado. E Newton mata toda essa ideia e publica num livro falando o seguinte, que matéria atrai matéria na razão direta das suas massas e na razão inversa da distância entre elas elevado ao quadrado, publicado no Princípio de 1686. E agora a gente consegue matar o porquê daquela maçãzinha cair lá da árvore. Ela tá ali, eu preciso de uma força para que ela saia do seu estado de inércia. Essa força é provocada pelo campo gravitacional da Terra. E, obviamente, se a Terra atrai a maçã também atrai a Terra. Qual das duas atrai com mais força? As duas atraem com a mesma força. São pares de ação e reação. Lembrando que as forças são iguais, têm a mesma direção, estão em sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. A força que a Terra faz na maçã e a força que a maçã faz na Terra. Não esqueçam disso. Gravitação universal. Matéria atrai matéria, na razão direta das suas massas e na razão inversa da distância entre elas elevado ao quadrado. Essa foi a obra-prima de Newton. E como diria o filósofo Popé, Deus encontrou o mundo na escuridão e falou, faça-se Newton, e tudo se iluminou. Até a próxima! Iluminem os seus conhecimentos, ilumine aí os seus estudos e vamos lá!